Meu convidado para a entrevista de hoje é funcionário público federal, mas é também muito ligado à natureza e tem isso como uma segunda profissão ou um hobby, como ele costuma dizer. Francisco Nóbrega, seja muito bem-vindo. Eu estou falando do quintal de casa, nesse caso, que seria o seu hobby ou a sua segunda profissão. E acho também um nome muito interessante, que é você fazer as pessoas, antes de pensarem na loja, pensarem no quintal da própria casa, né? Eu vou me referir a qualquer coisa da loja, mas quem não conhece eu digo o quintal de casa, então vão pensar no meu quintal. Foi essa a sua intenção com o nome? Eu sempre assisto o programa, sou fã de carteirinha e acho esse quadro, esse talk show muito inteligente, então eu estou feliz, eu estou orgulhoso por estar aqui, né? Obviamente que quem não ficaria. Com relação a quintal de casa, realmente foi uma coisa mais ou menos que planejada, é um hobby, digamos assim, remunerado, né? E a gente pensou no nome exatamente em função de que toda casa tem um quintal e que o quintal é o lugar, digamos assim, muito íntimo, muito seu, muito que você gostaria que tivesse a sua casa, a sua identidade. Então, como você bem diz, antes de se pensar em dizer o nome de uma loja, é lembrar que no seu quintal cabe alguma orientação nesse sentido, que possa dar, digamos, um volume melhor à natureza ou uma organização melhor com a natureza no seu quintal. Realmente foi proposital pensar assim, com o objetivo também de que as pessoas que tenham a sua identidade no sentido de que pareça realmente com você desde o nome, que seja uma coisa comum às pessoas, que é o quintal. Bucólico e simples. Exatamente. A questão da simplicidade foi o ponto que mais, digamos assim, até para não ficar aquela coisa muito sofisticada. As pessoas têm um certo medo do arquiteto, do paisagista, do jardim, isso é uma coisa cara. As pessoas têm essa preocupação. E na realidade isso não existe. Então, o seu quintal você pode perfeitamente, inclusive, a gente tem como meta, como foco, usar primeiro o que você tem no seu quintal. Então você mora em casa? Moro em casa e tem um quintal muito especial. Foi, por sinal, quando a loja começou, foi nosso quintal de casa, por isso também o nome. E a gente, tendo em vista a necessidade do volume de vendas, do volume de clientes, a gente foi obrigado, a gente começou no quintal, eu achando que ia ser uma brincadeira, né, assim, um hobby realmente, mas a gente cresceu. A gente procurou quem poderia nos orientar nesse sentido, que tem como finalidade de orientar o empreendedorismo, então a gente tomou um volume que a gente foi obrigado a sair. Hoje a gente mora na nossa casa, realmente foi onde é a origem a loja, mas a gente tem a loja no outro endereço, que por sinal, modéstia à parte, a loja é muito bonita, muito bem cuidada, muito carinhosamente pensada nas pessoas. A gente tem muito cuidado com essa questão de não sofisticar muito, para exatamente ser essa coisa que a gente colocou, de ser o quintal das pessoas, de ter um quintal realmente parecido com sua cara, né? Então, é muito cuidado nesse sentido. Nóbrega, agora você é funcionário público federal do INSS. Do INSS. Qual a sua formação nesse caso? Eu sou formado em administração de empresas, eu tenho um curso de pós-graduação em algumas coisas, né, em qualidade. Eu sempre fui muito curioso, muito estudioso. Eu fui trabalhar no INSS, só que eu tinha como hobby, eu era metido. Você é funcionário do INSS há quanto tempo? 32 anos. Você entrou no INSS antes de casar, nesse caso? Antes de casar, entrei solteiro, minha esposa também trabalha no INSS. Vocês se conheceram lá, nesse caso? Nos conhecemos lá e eu exercia um cargo de gestão e tinha como substituta uma vez que eu achava muito competente. E essa substituição eu tirei do INSS e levei para casa, né? Então a gente hoje, graças a Deus, a gente vive bem, temos 2 filhos. Ela se tornou sua sócia também no quintal ou eu, para ser sincero, não, Will, é o seguinte, na realidade eu sou um jardineiro do quintal, a verdade é essa. Eu sou meio que, assim, é bem engraçado porque eu não gosto do dinheiro. Eu preciso ter alguém, que no caso é onde entra minha esposa, Lenira, porque eu não gosto do dinheiro, eu não ligo para essa história eu não ligo para o dinheiro, meu negócio é fazer o jardim e ver o prazer da cara do cliente, a satisfação do cliente,
quando a gente termina o Mas serviço. quando você diz eu não gosto do dinheiro, é por uma questão Não, eu não gosto de não colocar o dinheiro em primeiro plano. Mas porque, assim, é preciso não, cobrar. Lógico é preciso cobrar, até porque assim, tudo é muito. É um comércio. Agora, às vezes eu até brinco, porque as pessoas elogiam tanto o jardim que eu digo, não precisa pagar. Aí onde entra a Lenira, que realmente é quem faz a parte. Puxa sua orelha. Puxa minha orelha com muita frequência, por sinal. Mas é pertinente as puxadas, porque realmente a gente, como eu disse, a questão de que não gosto, não ligo para o dinheiro, é porque se a gente fosse ater a isso, eu comparo a outros profissionais, é como um médico que não vai atender, talvez, se você paga então, uma consulta. Você não conseguisse embelezar o quintal. Embelezar, exatamente. Não teria esse amor todo pela paisagem, não pelo teria, certamente porque não você teria. estaria muito ligado Não teria. no quanto vale cada planta e essa parte. A verdade é essa. Mas aí você se sentiu frustrado em algum momento em ser formado em administração e, portanto, ser funcionário do INSS, ou até hoje é um trabalho, uma profissão que lhe dá prazer? É o seguinte... E nunca houve esse... Por que eu sempre fui empresário nesse ramo? Assim? Você nunca pensou em abandonar? Não, até porque é o seguinte, eu também faço o que gosto do INSS. Né? Eu passei por todos os setores da Previdência, inclusive cheguei a trabalhar na Procuradoria, também na Previdência, que foi quando criado em Mossoró. Foi uma satisfação. Aonde é hoje o prédio? Sempre foi ali que você trabalhou ou já foi em outro lugar? Hoje em dia a gente está fazendo a reforma no prédio onde a gente começou, e o INSS hoje tem uma agência que não funciona mais, junto com a gerência, e a gerência hoje a gente foi obrigado a alugar um prédio que funciona lá na Lauro Monte, enquanto é feita a reforma do prédio onde era a gerência. Mas é um trabalho que realmente é gratificante, a gente atende as pessoas que geralmente quem vai ao INSS, eu costumo dizer, quem vai ao INSS é porque perdeu um ente querido, é porque está doente, é porque não consegue comprovar o tempo para se aposentar. Então as pessoas que vão, geralmente, elas precisam de um atendimento, eu não diria que especial, porque é para todo mundo ter especial, independente mas precisa ser mais ouvido. Então é muito gratificante, já existe cargo de gestão no INSS, o retorno também é muito bom. Um serviço muito humanizado, você querendo ou não, você lida muito, embora envolva a resolver a pensão, o valor da pensão, você está trabalhando com gente. Eu entendo assim, o resultado do serviço buscado, necessariamente não é, porque assim, você tem direito, você vai pegar. É muito bom você conceder. Você não tem direito, mas a gente tem a obrigação de pelo menos lhe nortear nesse sentido. Porque a questão do direito é prevista em lei, então a gente não pode fazer algo se não seguir o que a lei permite. Mas a satisfação em atender direito, em orientar, porque às vezes é desorientação, isso é muito prazeroso. Entendeu? Então a gente faz isso há 30 anos. O que é que você faz hoje exatamente na INSS? Isso. Eu trabalho no setor de recursos humanos, né? Então hoje o meu público-alvo é meu colega de trabalho, né? Eu faço algumas orientações com relação a estágio probatório, a inserção dos funcionários no Tribunal de Contas da União, sou eu quem faço essa inserção do servidor, né, do colega, e trabalho também com o exercício anterior, que é a parte, digamos assim, de pessoas que não receberam aqueles valores no ano em curso e ficaram para outro exercício. Essa parte é mais dolorosa, porque a gente está sempre dizendo ao colega que tenha calma. Né? Mas a burocracia. Não, porque, assim, a burocracia norteia que você tem que esperar vencer algumas etapas. E quem quer receber dinheiro, não é? Mas nesses 30 anos você já passou por muitos setores, então. Já passei. Já atendeu o idoso que foi lá cuidar, o agricultor que foi... Já. Tem que comprovar aquela aposentadoria rural, todos aqueles processos. Já passei por todos os setores da Previdência Social. Inclusive, como eu disse, foi a Procuradoria, né? Que a Procuradoria hoje digamos assim, é uma espécie de um acompanhamento jurídico, mas é aquela história, o administrativo, que no caso somos nós quem fazemos, a gente tem que ter muito cuidado, andar numa linha tênue com a questão jurídica, o direito do cliente, do usuário, entendeu? Então foi uma coisa que me fez crescer também muito, a Procuradoria do INSS. Nóbrega, em 30 anos, imagino que você viu muita história, né? Viu o INSS de uma época em que o salário mínimo era muito mais ridículo do que é hoje, viu muita gente sofrendo por isso e viu também muitos ministros passando por lá e a Previdência
super endividada, super sem dinheiro e a Previdência equilibrada. 30 anos deve ter muita história política nesse sentido para se contar, né? A Previdência hoje está, de certo modo, na mão do Garibaldi, né? Como é que você vê a Previdência hoje? O que é que mudou nesses tempos de... Que Garibaldi, na verdade, vem de um processo de Lula para cá, né? Isso. Lula, Dilma, seguinte, Garibaldi. A Previdência, nós trabalhamos na Previdência no tempo do manual. Todos os cálculos eram feitos de maneira manual, os procedimentos eram feitos de maneira manual. Hoje em dia, com o advento da computação, você é qualquer enter, que digamos assim, a legislação já está prevista nos sites. A própria legislação, quando você vai promover uma concessão de um benefício, ela já figura ali, já está no escopo do programa. Mas essa questão da Previdência, esse caminhar da Previdência como instituição, eu vejo a Previdência como o maior gerenciador de recursos desse país. Em todas as casas que você vai, tem alguém ligado à Previdência. E extremamente modernizada hoje. E extremamente modernizada, a gente não pode negar. É aquela história, a evolução nos mostra isso. Hoje em dia a gente tem orgulho de se trabalhar na Previdência, coisa que há um tempo atrás a gente ficava meio que receoso de dizer. Mas hoje a Previdência é o maior, toda casa que você anda, você tem uma pessoa que trabalha, tem um pensionista, tem um aposentado, tem um contribuinte. Então a Previdência hoje está em todo lugar. Então é gratificante fazer parte disso tudo. Nóbrega, conversar com você é inevitável não falar da Previdência, afinal são 30 Lógico, anos. Esse é um orgulho para a gente, claro, com certeza. Mas aí eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre você e, claro, como é que você chegou aí nesse universo do quintal de casa. Então a gente volta já conversando mais com Francisco Nóbrega.